Eu morri durante uma cirurgia na coluna e encontrei Jesus do outro lado. Durante minha experiência de quase morte, ele me revelou algo que destruiu tudo que eu acreditava sobre dinheiro e fé. Você também já se perguntou por que cristãos fiéis são os que mais sofrem financeiramente? Enquanto algumas pessoas do mundo que fazem tudo errado conseguem ter tanta riqueza, essa revelação mudou minha vida para sempre. E se você está lutando com dinheiro sendo uma pessoa de fé, talvez mude a sua também. Meu nome é Margaret. Tenho 55 anos e antes de qualquer coisa, quero te pedir algo bem simples. Me escuta até o final, pode ser? Porque olha, se você já trabalhou duro a vida inteira, tentou empreender, fracassou e se perguntou onde errou sendo uma pessoa de fé, então talvez essa história seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para criticar sua igreja. Só quero compartilhar algo que aconteceu comigo, algo tão profundo, tão revelador, que até hoje me arrepia quando lembro. Naquele dia eu morri, simples assim. E o que aconteceu depois mudou completamente minha visão sobre Deus, sobre prosperidade e sobre por que tantos cristãos fiéis vivem lutando financeiramente. Nasci em uma família cristã tradicional em Oklahoma. Meu pai era um homem trabalhador, minha mãe uma mulher de oração. Desde pequena, aprendi que trabalho duro e fé eram as chaves para uma vida abençoada. E eu acreditei nisso com todo o meu coração. Cresci ouvindo que Deus tem um plano para minha vida, que se eu fosse fiel, as bênçãos viriam. Então me dediquei, estudei, me formei em administração, casei com um homem bom e temente a Deus. Parecia que tudo estava no lugar certo. Mas a vida real chegou com suas contas, responsabilidades e sonhos que pareciam sempre fora do alcance. Trabalhei como secretária na Johnson Real Estate por mais de 20 anos. Era um emprego estável, mas o salário mal cobria nossas necessidades básicas. Eu olhava ao redor e via outras pessoas prosperando. Algumas nem eram cristãs. E me perguntava por que comigo era diferente. Será que minha fé não era suficiente? Será que eu estava fazendo algo errado? Foi então que decidi empreender. Tinha visto tantos testemunhos de pessoas que saíram do emprego e Deus prosperou seus negócios. Pensei, é isso, preciso ter mais fé, preciso dar o passo da coragem. Abri uma pequena loja de artesanatos cristãos com minhas economias. Orava todos os dias pedindo que Deus abençoasse meu negócio. Trabalhava de manhã cedo até tarde da noite. Jejuava, pedia oração na igreja, fazia tudo o que me ensinaram que uma empreendedora cristã deveria fazer, mas o negócio não decolava. Depois de 2 anos lutando, tive que fechar. Perdi todas as economias e ainda fiquei endividada. Foi devastador, mas eu não desisti. Pensei que talvez tivesse escolhido o ramo errado. Tentei novamente com um pequeno café. Mesmo cenário, oração, dedicação, trabalho duro, mas poucos clientes. Fechei em 1 ano e meio. A segunda falência foi ainda mais dolorosa que a primeira. A terceira tentativa foi com consultoria financeira. Eu pensava, Deus quer que eu ajude pessoas com suas finanças. Esse deve ser meu chamado. Investi o pouco que consegui juntar novamente. Fiz cursos, me especializei. Mas aconteceu a mesma coisa. Depois de 1 ano e meio, não conseguia nem pagar o aluguel do escritório. 3 tentativas. 3 fracassos. Eu estava quebrada financeiramente e emocionalmente. Voltei para meu antigo emprego como secretária, mas agora carregava, além das contas, o peso da frustração e da vergonha. Na igreja, quando alguém perguntava sobre meus negócios, eu sorria e dizia que estava confiando no tempo de Deus. Por dentro, eu estava destruída. Comecei a acreditar que talvez eu não fosse chamada para prosperar. Talvez Deus quisesse que eu fosse apenas uma funcionária simples, vivendo com o básico. Talvez a prosperidade não fosse para mim. Comecei a aceitar a mediocridade como se fosse vontade divina. Os anos passaram e eu me conformei. Trabalhava, pagava as contas do jeito que dava, ia à igreja, orava, mas no fundo havia uma tristeza silenciosa. Uma sensação de que eu estava desperdiçando meu potencial, mas não sabia o que fazer diferente. Afinal, eu tinha tentado 3 vezes e falhado todas. Além dos problemas financeiros, minha saúde começou a dar sinais. Dores nas costas que vinham se intensificando há anos.
Passar 8 horas por dia sentada na imobiliária, o estresse dos fracassos, tudo foi cobrando seu preço. As dores ficaram insuportáveis. Depois de muitos exames, o médico disse que eu precisava de cirurgia na coluna. Uma hérnia de disco estava comprimindo nervos e causando dores terríveis. Eu estava com medo, mas não tinha escolha. Marquei a cirurgia para uma quinta-feira de março. Na noite anterior, orei como nunca tinha orado antes. Pedi a Deus que me desse forças, que cuidasse de mim, que tudo corresse bem. Meu marido, David, me levou ao hospital bem cedo. Lembro que quando a enfermeira veio me buscar para o centro cirúrgico, ele segurou minha mão e disse: "Dei os olhos confiando que quando acordasse estaria livre das dores." Mas não foi bem assim que aconteceu. A anestesia me levou para um sono profundo, mas algo deu errado durante o procedimento. Mais tarde soube que minha pressão despencou, meu coração parou por alguns minutos. Os médicos lutaram para me trazer de volta, mas durante aqueles minutos eu estava em outro lugar. Não era um sonho, não era uma alucinação. Era real, mais real que qualquer coisa que já vivi. Primeiro, foi como se eu flutuasse acima da mesa de cirurgia. Vi meu corpo ali, os médicos trabalhando desesperadamente, enfermeiras correndo, equipamentos apitando. Era surreal ver tudo de fora, mas eu estava em paz. Uma paz que não consigo explicar com palavras. Depois comecei a ser levada. Não caminhava, não voava, apenas me movia em direção a uma luz. Mas não era uma luz comum, era viva, cheia de amor, de calor. Conforme me aproximava, a luz tomou forma. Era Jesus. Não o Jesus dos quadros ou das encenações, mas o Jesus real, vivo, com olhos que pareciam conhecer cada momento da minha vida. Ele me olhou com tanto amor, tanta compreensão, que eu desabei em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se finalmente eu estivesse diante de alguém que realmente me conhecia e me amava incondicionalmente. Margaret, ele disse meu nome com uma voz que ecoou em toda a minha alma. Eu quero te mostrar algo que vai mudar tudo o que você acredita sobre prosperidade e sobre mim. Naquele momento, eu sabia que estava prestes a descobrir verdades que transformariam não só minha vida, mas minha compreensão sobre Deus e seus planos para seus filhos. Jesus me levou a um lugar que não posso descrever completamente, porque não existe nada parecido na Terra. Era como se estivéssemos num jardim infinito, cheio de cores que nunca vi, onde cada folha, cada flor irradiava vida. Ele se sentou ao meu lado, como um pai faria com sua filha, e começou a falar com aquela voz que era ao mesmo tempo suave e poderosa. Margaret, você passou a vida toda acreditando que seus fracassos eram falta de fé, que sua pobreza era porque você não era digna o suficiente. Mas isso não veio de mim. Quando ele disse isso, senti como se um peso gigantesco saísse dos meus ombros. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto ele continuava. Desde que você era pequena, plantaram em sua mente ideias sobre mim que não são verdadeiras. Te ensinaram que pobreza é sinal de humildade, que lutar financeiramente é parte do plano, que eu abençoo mais aqueles que sofrem mais. Mas eu nunca disse isso, Margaret. Nunca. Ele parou e me olhou nos olhos com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. Eu criei você para prosperar, não apenas espiritualmente, mas em todas as áreas da vida. Prosperidade não é pecado, Margaret. Escassez que é. A partir desse momento, tudo que eu acreditava sobre Deus e dinheiro começou a desmoronar. Jesus se levantou e, com um gesto suave, imagens começaram a aparecer no ar ao nosso redor. Vi Abraão, que era extremamente rico. Vi Salomão, nadando em ouro e prata. Vi José, administrando toda a riqueza do Egito. Todos esses homens eram meus amigos, ele disse. Todos prosperaram financeiramente porque entenderam que eu sou o Deus da abundância, não da escassez. Mas Jesus, eu disse com a voz embargada, sempre me ensinaram que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele sorriu com paciência, como quem explica algo a uma criança querida. Margaret, quando eu disse isso, estava falando de pessoas que fazem do dinheiro seu Deus, que pisam nos outros para enriquecer, que se esquecem de mim por causa da ganância. Mas você pode ser rica e ter o coração puro.
pode prosperar e ainda assim me amar acima de tudo. O problema nunca foi ter dinheiro, foi amar o dinheiro mais do que a mim. Novas imagens apareceram. Vi pessoas ricas ajudando orfanatos, construindo hospitais, alimentando os famintos. Vi empresários prósperos usando sua riqueza para expandir o reino de Deus. Estes também são meus filhos, Jesus disse, e sua prosperidade permite que façam muito mais pela minha obra do que fariam se fossem pobres. Então por que eu falhei 3 vezes, Senhor? Por que meus negócios não prosperaram se essa é sua vontade? As palavras saíram de mim, carregadas de anos de frustração e confusão. Jesus voltou a se sentar ao meu lado e segurou minhas mãos. Margaret, você falhou porque estava operando com as crenças erradas sobre mim e sobre você mesma. Cada vez que você abria um negócio, uma voz em sua mente sussurrava: será que mereço prosperar? Será que Deus vai me abençoar? Será que não é orgulho querer ter mais? Essas dúvidas sabotaram seus esforços antes mesmo que começassem. Era verdade. Lembrei de quantas vezes questionei se estava sendo gananciosa por querer mais do que o básico. Quantas vezes me senti culpada por sonhar com uma vida financeiramente confortável. Achava que ser uma boa cristã significava me contentar com pouco. Além disso, Jesus continuou: você nunca aprendeu que prosperidade não vem apenas de trabalho duro. Vem de alinhamento comigo, de entender seu propósito, de operar nos meus princípios. Você tentou construir seus negócios com a mentalidade de funcionária, não de filha do rei. O que ele quis dizer com isso mexeu profundamente comigo. Nunca tinha pensado em mim mesma como filha do rei. Sempre me vi como uma serva humilde, alguém que deveria se contentar com as migalhas. Mas filha do rei? Isso mudava tudo. Jesus mostrou então algo que me deixou chocada. Eram imagens de igrejas ao redor do mundo, onde pastores pregavam sobre pobreza como virtude. Vi fiéis, sinceros como eu, entregando seus dízimos enquanto aceitavam viver apertados financeiramente. Vi líderes ensinando que querer prosperar era materialismo. Margaret, muitos dos meus servos, com boas intenções, distorceram meu evangelho. Transformaram boas novas em más notícias. Pregam que meus filhos devem viver como mendigos, quando eu os criei para viver como príncipes. Eles fazem isso por medo, por tradição, porque foi assim que aprenderam. Eu vi minha própria igreja naquelas imagens. Lembrei de sermões sobre contentamento, que na verdade eram sobre conformismo. Lembrei de ensinamentos que faziam parecer que ambição era pecado. Agora entendia por que sempre me senti culpada quando sonhava com uma vida melhor. Mas não são apenas os líderes religiosos, Jesus continuou. A própria sociedade planta essas ideias. Dizem que dinheiro é a raiz de todo mal, quando a verdade é que o amor ao dinheiro é que corrompe. Dizem que pessoas ricas são más, quando muitas usam sua riqueza para o bem. Todas essas mentiras se infiltraram até mesmo na igreja. Vi então como essas crenças limitantes se espalharam através de gerações. Pais pobres ensinando filhos que ricos são gananciosos. Pregadores sinceros, mas mal informados, perpetuando a ideia de que pobreza é próxima à piedade. Era um ciclo vicioso que mantinha o povo de Deus na escassez. Jesus me mostrou algo ainda mais profundo. Vi como essas crenças não vinham apenas de interpretações equivocadas da Bíblia, mas de feridas não curadas. Pessoas que falharam financeiramente e criaram teologias para justificar seus fracassos. Líderes que nunca aprenderam a prosperar e então ensinaram que prosperidade não era de Deus. Margaret, quando você tentou empreender, carregava o peso de todas essas crenças falsas. Era como tentar voar com os pés amarrados no chão. Sua mente consciente queria prosperar, mas seu subconsciente estava programado para a escassez. Foi essa contradição interna que sabotou seus negócios. Agora eu entendia. Não era falta de capacidade, não era falta de esforço. Era um conflito interno entre o que eu conscientemente desejava e o que inconscientemente acreditava merecer. Entre o que queria alcançar e o que achava que Deus aprovava para mim. Jesus se levantou novamente e me mostrou uma visão da terra. Vi milhões de cristãos ao redor do mundo. Pessoas sinceras, trabalhadoras, fiéis, mas lutando financeiramente. Não porque eu quero assim, ele disse com tristeza na voz, mas porque acreditam que essa é minha vontade para eles.
Vi famílias cristãs passando necessidade enquanto doavam seus últimos trocados para a igreja. Vi empreendedores talentosos desistindo de seus sonhos porque achavam que ambição era pecado. Vi pessoas com potencial enorme se contentando com mediocridade porque pensavam que isso me agradava. Margaret, eu quero quebrar essas correntes na mente do meu povo. Quero que entendam que eu sou o Deus da abundância, não da escassez. Que vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso inclui prosperidade financeira quando ela está alinhada com propósito e integridade. Ele me mostrou então como seria diferente se os cristãos entendessem verdadeiramente os princípios da prosperidade divina. Vi igrejas cheias de empresários prósperos usando sua riqueza para expandir o reino. Vi famílias cristãs financeiramente livres, capazes de ser mais generosas do que jamais imaginaram. Vi o evangelho se espalhando com o poder da abundância, não da escassez. Naquele momento compreendi que minha jornada de fracassos não tinha sido em vão. Cada tentativa frustrada, cada desilusão tinha me preparado para este momento de revelação. Estava sendo preparada para entender e depois ensinar sobre a verdadeira prosperidade de Deus. Jesus me olhou com uma ternura que nunca havia experimentado antes e disse algo que mudaria minha vida para sempre. Margaret, agora que você viu a verdade, precisa escolher. Pode ficar aqui comigo, onde não há mais dor nem luta, ou pode voltar e ajudar meus filhos a se libertarem dessas correntes mentais que os mantêm presos. Pensei nos meus filhos, no meu marido David, em tantas pessoas como eu que estavam lutando, acreditando que sua situação financeira era a vontade de Deus. Com lágrimas nos olhos, respondi: Senhor, se for para voltar diferente, se for para ajudar outros a enxergarem a verdade sobre prosperidade, então me mande de volta, mas só se o Senhor for comigo. Ele sorriu com aquela certeza de quem já conhecia minha resposta antes mesmo da pergunta. Eu nunca te deixei, Margaret. E agora você vai viver como quem conhece a verdade. Vai prosperar não por ganância, mas por propósito. Não para acumular, mas para abençoar. Jesus me tocou na testa e senti como se uma programação completamente nova estivesse sendo instalada em minha mente. Todas aquelas crenças limitantes sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre a vontade de Deus, foram sendo substituídas pela verdade. Era como se eu estivesse acordando de um sonho muito longo. Filha, lembre-se sempre, eu sou o Deus que multiplica pães, que transforma a água em vinho, que faz chover maná do céu. Sou o Deus da abundância. Quando meus filhos prosperam com integridade, meu nome é glorificado. Quando vivem na escassez desnecessária, meu caráter é questionado. Uma luz intensa começou a me envolver. Senti como se estivesse sendo gentilmente empurrada de volta. A última coisa que ouvi foi sua voz. Lembre-se, Margaret, você não é mais uma funcionária lutando para sobreviver. Você é minha filha, e filhas do rei não vivem como mendigos. Abri os olhos e estava no quarto do hospital. O médico estava ao lado da cama com uma expressão de espanto. Você nos deu um susto, Margaret. Seu coração parou durante a cirurgia, mas conseguimos trazê-la de volta. É um milagre que esteja bem. David estava segurando minha mão, chorando de alívio. Mas eu não era mais a mesma mulher que havia entrado naquele centro cirúrgico. Algo fundamental havia mudado em mim. Era como se tivesse nascido de novo. Não apenas espiritualmente, mas mentalmente. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, comecei a ver tudo de forma diferente. As mesmas contas estavam lá, o mesmo emprego me esperava, mas minha perspectiva havia sido revolucionada. Não era mais uma vítima das circunstâncias, era filha do Rei dos Reis. Comecei a estudar a Bíblia com novos olhos, procurando todas as passagens sobre prosperidade que havia ignorado ou interpretado erroneamente. Descobri que Deus mencionava bênçãos financeiras muito mais vezes do que eu imaginava. O problema era que sempre havia filtrado essas passagens através de crenças limitantes. Voltei ao trabalho na imobiliária, mas agora com uma mentalidade completamente diferente. Não era mais apenas uma secretária ganhando um salário fixo. Comecei a ver oportunidades onde antes via apenas rotina. Sugeri melhorias, propus parcerias, ofereci ideias que aumentaram significativamente as vendas da empresa.
Meu chefe, Sr. Johnson, ficou impressionado com minha nova atitude. Margaret, disse ele um dia, você está diferente, mais confiante, mais criativa. Que tal conversarmos sobre uma promoção? Em 6 meses, eu havia sido promovida a gerente de vendas com um aumento substancial. Mas o mais incrível era que não sentia mais culpa por querer prosperar. Entendia agora que Deus queria me abençoar para que eu pudesse ser uma bênção maior para outros. Comecei a economizar, não por medo da escassez, mas com propósito e visão. 1 ano depois do meu encontro com Jesus, decidi empreender novamente. Mas desta vez era diferente. Não estava tentando provar nada para Deus ou para mim mesma. Estava simplesmente caminhando no propósito que Ele havia colocado em meu coração, confiante de que Ele faria prosperar a obra de minhas mãos. Abri uma consultoria imobiliária, mas agora com a mentalidade certa. Orava pedindo sabedoria, não permissão para prosperar. Trabalhava com excelência, não por medo do fracasso, mas por alegria em servir. Tomava decisões baseadas em princípios divinos, não em medos humanos. O negócio prosperou de uma forma que nunca havia experimentado antes. Em 2 anos, já tinha uma equipe de 15 pessoas e estava expandindo para outras cidades. Mas o mais importante era que agora entendia o propósito por trás da prosperidade. Comecei a usar parte dos lucros para ajudar outros cristãos que estavam presos nas mesmas crenças limitantes que me prenderam por tanto tempo. Oferecia mentoria gratuita, ensinava sobre empreendedorismo cristão, compartilhava os princípios bíblicos de prosperidade que havia aprendido. Vi famílias inteiras sendo transformadas quando entendiam que Deus não queria que vivessem apertados financeiramente. Vi empreendedores cristãos prosperando quando se libertaram da culpa por ter ambições. Vi igrejas inteiras mudando sua teologia sobre dinheiro quando viram os frutos de uma prosperidade alinhada com propósito. Dave ficava maravilhado com a transformação não apenas da nossa situação financeira, mas da nossa paz. Não tínhamos mais aquela ansiedade constante sobre contas. Não precisávamos mais escolher entre pagar a luz ou comprar remédios. Éramos livres para ser generosos como nunca havíamos sido antes. Comecei a falar em igrejas sobre minha experiência, sempre com cuidado para não criticar, mas para iluminar. Explicava como crenças limitantes podem bloquear as bênçãos de Deus, como prosperidade e espiritualidade não são opostas, como Deus quer que sejamos cabeça e não cauda. E se você chegou até aqui, talvez esta história também seja para você. Talvez você esteja cansado de lutar financeiramente enquanto serve a Deus fielmente. Talvez, como eu, você tenha aceitado a escassez como se fosse vontade divina. Talvez você precise ouvir o que Jesus me disse naquele dia. Você não foi criado para viver como mendigo. Você é filho do Rei. Deus quer que você prospere, não para que se esqueça dele, mas para que possa glorificá-lo ainda mais. Não há nada de espiritual em passar necessidade desnecessária. Não há nada de santo em viver abaixo do seu potencial. Se algo em seu coração se mexeu hoje, se você reconheceu suas próprias lutas em minha história, então talvez seja a hora de questionar essas crenças que você carregou por tanto tempo. Talvez seja a hora de descobrir o que Deus realmente pensa sobre prosperidade. Não estou dizendo para sair correndo atrás de dinheiro. Estou dizendo para correr atrás de Deus